E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou acompanhado de meio Luiz Domingos, né, nesse feriado prolongado. Parece que o nosso Luiz pegou alguma varíola do macaco, não sei o que aconteceu. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. É isso. Tive um imprevisto nesse feriado. Mas estamos aqui para gravar um episódio e vai ser um episódio especial, porque a gente conseguiu fazer uma entrevista com a professora Letícia Cesarino, que está lançando um livro, O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. Fala aí, Alessandro, você leu o livro, você gostou? Muito bom, a gente deixa recomendação. É um livro para quem tem várias questões sobre essas que surgem atualmente, sobre a possibilidade das mídias sociais mudarem, né, a forma como as pessoas pensam, de como as pessoas acreditam em certas coisas que parecem inacreditáveis. É um livraço. Há muito tempo, né, Luiz, a gente vem falando sobre a capacidade que a antropologia tem de responder perguntas do mundo político que pareciam muito difíceis para as nossas habilidades da ciência política, né? Isso. E agora a gente propõe aqui discutir um livro que vai nessa direção, nesse déficit que a gente não conseguia solucionar de forma muito fácil. E eu acho que esse episódio, ele é finalmente um episódio que eu consegui entender algumas coisas que eu queria entender, desde aquele episódio sobre a hipnose política, o episódio sobre os cacos de vidro do bolsonarismo. Então, se vocês quiserem percorrer um pouco como que a gente chegou até aqui, ouçam esses episódios, porque eles foram preparados com base em alguns textos da professora Letícia e agora, finalmente, ela própria vai explicar, o que é bem melhor do que a gente explicando, né, Alessandro? Muito melhor, né? Então, primeiro, a gente tem que pedir desculpa pelo atraso do nosso episódio. Eu estou em São Paulo nesse momento, o Luiz está no Rio de Janeiro, a professora Letícia Cesarino também passou por desvios do planejamento, mas fica o nosso agradecimento também pela disponibilidade da professora Letícia Cesarino, que tem esse livraço, novamente, O Mundo ao Avesso. A gente deixa recomendação. O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, pela Ubu Editora. Tá, perfeito. O primeiro bloco a gente vai falar de questões mais conceituais, né? Principalmente a abordagem do Victor Turner. Fazia muito tempo que eu não ouvia sobre, né? Desde os períodos da graduação. É um grande antropólogo, né? No segundo bloco, a gente fala sobre as questões do bolsonarismo mesmo. No terceiro bloco, a gente pede para a professora sintetizar um pouco do raciocínio e o Luiz vai responder uma maldição. Continua com a gente aí, galera. Então, para começar, Luiz, a gente perguntou, né, para Letícia Cesarino sobre essa abordagem do Victor Turner, esse importante antropólogo. Né, ele tem uma noção de estrutura e anti-estrutura cultural. Né? Vamos ouvir a professora um pouco da explicação sobre esses conceitos. A noção de anti-estrutura do Victor Turner faz parte de uma caixa de ferramentas analíticas que esse antropólogo desenvolveu para entender religião e ritual na sociedade Ndembo, que ele etnografou, onde hoje fica a Zâmbia, na África. A ideia ali é que toda a sociedade, inclusive a nossa, se organiza em torno de um centro cultural, um centro político, um centro econômico, e parte dessa sociedade é colocada na margem, né? Ou seja, é excluída desse centro. Então, isso é a antiestrutura. E o Victor Turner vai analisar rituais ali que fazem com que, periodicamente, os sujeitos, as demandas sociais, as partes da estrutura social que estão nessa margem, que estão nessa liminaridade, elas vão para o centro. Isso seria uma forma de equilibrar essas contradições dentro da estrutura social. Então, um exemplo clássico de antiestrutura, que depois foi analisado aqui no Brasil, inclusive pelo Roberto da Mata, que é um outro antropólogo, são os rituais de inversão, que são bastante comuns em outras sociedades também, mas aqui no Brasil o da Mata analisou como sendo o carnaval, né, o carnaval clássico, né, ou seja, onde pessoas que estão ali na margem da sociedade, trabalhadores braçais, moradores de comunidades, no Rio de Janeiro, por exemplo, que normalmente operam à margem da sociedade, em camadas mais hierarquicamente inferiores, digamos assim, nesse grande ritual
tinham a oportunidade de estar ocupando o centro, né? Então, a rainha de bateria, né, todos os personagens centrais ali no ritual do carnaval vêm dessas classes, né, dessas camadas menos privilegiadas da sociedade, pelo menos no que era o carnaval originalmente, né? Então, uma outra figura que não tem tanto no carnaval brasileiro, mas no carnaval europeu também, é o rei Momo, né? Ou seja, o rei Momo, ele é a antiestrutura do rei, né? Ele é o anti-rei. Também o bobo da corte, né? Uma figura desse tipo que propõe uma inversão antiestrutural, né? Então, a antiestrutura do Turner, ela fala desses momentos, normalmente momentos rituais, como o carnaval, aonde as estruturas que organizam a sociedade têm sua hierarquia invertida. Bom, então a gente ouviu a professora, né? Ela citou o exemplo do carnaval, só para deixar mais claro, talvez para aqueles que não captaram a ideia, né? Nós temos na estrutura a estrutura de poder clássica, né? Tradicional. Então, os poderosos, né? Os grandes empresários, os políticos, os meios de comunicação, né? Isso. E aí, a antiestrutura são aqueles indivíduos que estão na margem da sociedade, que não costumam ter poder e que dentro do carnaval, no exemplo do Roberto da Mata, eles ocupam uma posição central no sistema cultural ali, né? Ocupando o centro dos desfiles de carnaval, etc., né? E a partir dessa primeira formulação da professora, a gente perguntou como que isso se conectava com a obra que ela acabou de lançar, inclusive no próprio título, né? O Mundo do Avesso, porque acontece uma inversão dessa cultura dominante, dessa cultura mainstream, por assim dizer, e a cultura antiestrutural. E aí ela explica como que essas duas ideias, a ideia de estrutura e antiestrutura, ajudou a formular o título do livro, a ideia de saída do livro. Então vamos ouvi-la. Então, a ideia do livro é estar pegando essa noção da inversão antiestrutural para estar pensando a política hoje, a política que passa pela internet, né? Porque algo que a gente viu acontecendo nos últimos anos aí, principalmente em 2018 no Brasil, é como essa internet que a gente tem hoje, ela facilita, ela propicia esse tipo de inversão antiestrutural. É o caso muito claramente do Jair Bolsonaro em 2018, né, onde uma pessoa que era vista como tendo características opostas àquelas preconizadas pelo sistema político anterior, né, ou seja, uma pessoa que não tinha uma carreira política assim dentro do centro, que ocupava as margens do Congresso Nacional, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que tem um carisma ligado aí à espontaneidade, à autenticidade, né, veio ocupar muito fortemente o centro da política ali em 2018, no sentido de estar representando o que eles veem, eleitores deles veem como sendo justamente uma força antiestrutural que foi calada, que foi sufocada, insatisfações ali que vinham sendo represadas e não atendidas pelo sistema político eleitoral até aquele momento, né? Ou seja, Jair Bolsonaro como uma expressão de insatisfações antiestruturais, digamos assim, no sistema político brasileiro. E aí, por isso que acaba entrando também nessa chave da ideia do populismo, né? Porque o populismo propõe um tipo de inversão antiestrutural, aonde o que estava embaixo, digamos assim, né? O que era o povo dentro dessa hierarquia, povo-elite, a ideia do líder populista que ele propõe, seja isso verdadeiro ou não, mas é o que ele propõe discursivamente, é realizar essa inversão, né? Ou seja, colocar o povo, colocar aquele que estava embaixo, no centro do sistema político, né? E aí a ideia do mundo do avesso é que quando esse movimento é feito, esse movimento tem, em última instância, a intenção de substituir o sistema político como um todo, né? Ou seja, ocupar o seu centro a partir da margem para virar ele do avesso, virar ele como um todo do avesso. E aí o modo como isso estaria se desenhando ali no caso dos populismos de extrema-direita que a gente tem hoje, seria a ideia de trazer para o centro do sistema político uma noção de democracia que é calcada quase que exclusivamente na ideia da vontade da maioria, né? Ou seja, a vontade da maioria do povo, porque eles se acham o povo, e provavelmente não é verdade, mas é assim que eles se veem, e a internet devolve essa imagem para eles, né? Essa imagem deles mesmos como sendo a maioria da população. A ideia de democracia deles seria a expressão dessa vontade do povo, né, nas ações do líder, seja ele o presidente, seja ele as forças armadas, etc. Então, o outro complemento da democracia liberal, que seria a defesa das minorias, direitos humanos, os pesos e contrapesos institucionais, isso não tem um lugar
dentro dessa configuração, ou se tem é um lugar muito marginal e totalmente submetido a essa ideia da soberania popular, né? Ou seja, o cidadão de bem é quem? É aquele a quem o reconhecimento de direitos, a quem a cidadania é atribuída porque ele faz parte do grupo, né? Porque ele é visto como uma pessoa boa, uma pessoa pura, moral, e todos aqueles que não são vistos como fazendo parte desse grupo são excluídos, ou seja, não teriam direito ao reconhecimento, à cidadania, etc. Então, é por isso que tem essa ideia aí da inversão, né, do virar do avesso, porque é uma força antiestrutural que não se contenta em estar na margem, né, ou ganhar espaço, ou ser incluído na sociedade dentro da configuração que já existe. Ela quer ocupar o centro para poder virar o sistema social como um todo do avesso e, assim, excluir o seu inimigo, excluir aqueles com quem eles não concordam. Então, obviamente que é uma configuração populista, mas que, levada ao seu limite, ela pode, sim, derivar para uma configuração que a gente reconhece mais claramente como fascista, na medida em que ela quer excluir o diferente, ela quer excluir o inimigo, ela só considera brasileiro de verdade aqueles que fazem parte do seu grupo. Então, Luiz, veja só, a gente pode utilizar uma imagem que a própria professora coloca no livro, que é de uma folha de papel arredondada. No centro desse papel está a estrutura, né? A parte dominante da sociedade. O centro da circunferência, você quer dizer, né? Isso. Tá. À medida que existem processos que a margem vai subindo, a borda desse papel ele vai se levantando, o mesmo efeito causa com que o centro vá abaixando. Então, um momento de grande crise estrutural é aquele momento onde as bordas se juntam e o centro está lá embaixo, né? Então, ou seja, fica extremamente distante e a borda passa a ocupar o centro das coisas, né? Então, é mais ou menos essa imagem para quem quiser desenhar na cabeça aí o que a professora quis ilustrar nessa avaliação sobre o bolsonarismo. E aí a gente perguntou, né, como que esses públicos antiestruturais operam na cibernética, né, operam na internet, qual a relação disso com os algoritmos, os influencers no mundo atual. Vamos ouvir a professora. E aí, parte do argumento do livro é sobre como a emergência dessa antiestrutura política, que é a antiestrutura da democracia liberal, porque ela propõe um modelo de democracia não liberal, uma democracia iliberal, para usar aí a terminologia do Viktor Orbán na Hungria, como essa força ela é ajudada, ela é dada uma certa dianteira, digamos assim, para a extrema-direita pela própria estrutura das redes hoje, né, das plataformas, ou pelo modo como a arquitetura algorítmica das plataformas funcionam. Isso principalmente de duas formas. No livro eu trago mais detalhe, mas o principal seria o próprio modo como ela altera a dinâmica espaço-temporal, né? Ou seja, no eixo temporal, a gente tem uma estrutura algorítmica que acelera muito a temporalidade social, sociopolítica, né? A gente está o tempo todo nessa temporalidade de crise permanente, ou seja, o tempo todo eventos acontecendo, interpelando a gente tendo que responder, né? O sistema sociopolítico ele não consegue descansar, ele não consegue se estabilizar, então ele não consegue evoluir, porque para um sistema evoluir, ele precisa ter um pano de fundo estável, né, a partir do qual ele evolui. Se ele está o tempo todo tendo que lidar com questões que já estavam fechadas, por exemplo, a questão da fraude nas urnas, se o tempo todo a gente tem que ficar abrindo coisas que já estavam fechadas, o sistema não consegue evoluir, né? Então, isso cria um ambiente, uma atmosfera propícia ao tipo de discurso que a extrema-direita avança, né? Esse discurso messiânico de que teria que vir alguma agência de fora do sistema sociopolítico, como as Forças Armadas, como o Espírito Santo, enfim, aí tem várias variações disso daí. Nas teorias da conspiração também, né? De que viria essa agência de fora para dar um basta, né? Para dar um basta nessa temporalidade evolutiva aí e recomeçar a sociedade do zero. E aí um segundo ponto seria o ponto da espacialidade das redes, né? Porque é uma espacialidade que tende à bifurcação do social. Os algoritmos, eles não tendem a juntar quem pensa diferente. Pelo contrário, eles são feitos para segmentar, para segregar e, como a gente diz, clusterizar, ou seja, agregar usuários, pessoas que pensam semelhante, que pensam igual.
né? Isso foi feito lá no início por razões que são razões da indústria, né? São razões de marketing, visando principalmente o modelo de negócios das plataformas baseados em venda de anúncios, né? Só que essa estrutura algorítmica aplicada à política se transforma em algo muito nocivo, porque esse tipo de algoritmo que a gente chama, que tem um viés homofílico, né, que ele é feito para juntar igual com igual, e não para juntar igual com diferente, por exemplo, na interação com o usuário humano e principalmente com influenciadores da extrema-direita, porque é o influenciador que vai segregar a rede, né? É o influenciador que vai criar o ambiente de rede no qual o usuário comum, o eleitor comum atua, né? Porque as redes elas não são simétricas, elas parecem que são, mas não são. Né, você tem claramente influenciador e influenciados. Então, é o influenciador que produz o ambiente dentro do qual o usuário comum vai receber seu conteúdo e, portanto, receber a sua ideia de realidade. Né? E, embora o usuário não se perceba como sendo influenciado, o usuário comum está sendo o tempo todo claramente manipulado nesse sentido. É legal isso, ela também, em alguns outros trabalhos ou outras falas, ela faz uma contraposição nessa linha desse raciocínio entre o reconhecimento universal, que é uma promessa da democracia liberal, que todos são cidadãos, todos têm direitos, todos são iguais, etc. O algoritmo ele começa a fazer isso que ela chama de um reconhecimento bifurcado, que vai separando a sociedade. Só o meu igual, só o meu próximo da minha rede é digno do reconhecimento. Quem não pensa como a gente, quem não pensa como a nossa bolha, não é digno. Então, é ladrão, é petista, é corrupto, é do MST. Então, o algoritmo começa a produzir uma noção de verdade, de realidade que só se encaixa, só é digno de moral, enfim, de aceitação, aquele que está dentro daquela bolha. Então, isso é muito louco. Pois é, não, é assustador, né, esse diagnóstico da professora. Se a gente para pensar como a democracia ela deveria ser feita de consensos, na verdade o que ela coloca é como a internet ela opera, a internet não, né, mas assim, as redes sociais como um todo, né, a velocidade do fluxo de notícias opera destruindo esses consensos, né, e opera também trazendo uma velocidade de críticas e de novas temáticas que é quase impossível do mundo político, da esfera política, conseguir responder na velocidade que propõe, né? E agora, uma das questões que pairam no debate público é a respeito da longevidade e da força desse movimento do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil, porque há uma divisão de opiniões entre aqueles que dizem que o movimento vai se enfraquecer uma vez que o Bolsonaro saiu da presidência e aqueles que acham que não, que o movimento é muito mais profundo e longevo. E aí, essa é uma polêmica, inclusive, que está nos grandes veículos. Na semana passada, teve uma divergência entre o Fernando Barros e o Toledo no Foro de Teresina, porque o Toledo acha que o movimento tende a se enfraquecer. E aí a gente queria ouvir a professora a respeito dessa polêmica, o que a pesquisa que ela tem feito nessas redes permitem pensar. Bom, eu acho que a essa altura já está claro como que esses públicos alternativos, esses públicos antiestruturais da extrema-direita, eles já são bastante robustos. Acho que em 2018 foi mais aquele movimento de expansão rápida, daquilo via à tona, aquilo veio à superfície naquele movimento populista mais clássico, mas depois desses 4 anos houve uma certa rotinização, né, uma perenização desse tipo de público muito forte. Então, hoje eu diria que ele, sim, em larga medida, é independente, é autônomo com relação à figura do Jair Bolsonaro em si. É claro que você ter um representante desse público na presidência faz muita diferença, porque você está ocupando a máquina do Estado, né? O presidente é alguém que, pela sua própria função institucional, ele tem um acesso direto aos dois públicos, né? Que é algo que o Bolsonaro fazia o tempo todo no governo dele. Ele tentava manipular indiretamente tanto o público dele, que é esse público subterrâneo, que está numa camada separada da internet, quanto o público convencional, onde está a imprensa, principalmente. E eles perdendo essa posição da presidência, a dinâmica vai mudar, né? Eles vão ficar relativamente mais isolados, mas eles têm a sua autonomia, sem dúvida alguma, inclusive
financeira, não só pela monetização das plataformas, mas a gente já começa a ver, enfim, empresários, né, outros atores aí com uma capacidade de financiamento apoiando esses públicos e, sem dúvida alguma, durante o próximo governo, eles vão continuar fazendo o possível e o impossível para desestabilizar o novo governo. Bom, a gente ouviu aí que, segundo a professora Letícia, nós temos sim uma espécie de institucionalização do bolsonarismo, com empresários, com canais midiáticos, né, com grandes influencers. E a gente perguntou para ela qual a possibilidade, né, dessa infraestrutura técnico-subjetiva, vamos colocar assim, pode ser apropriada por outro líder, né, por uma outra grande liderança política, né, com propósitos semelhantes ou até diferentes, né, Luiz? Vamos ouvir a professora. Então, eu diria que bastante central nesse sentido é uma análise em termos da ecologia multiplataforma dos públicos da extrema-direita. Né? Ou seja, eles não ocupam um espaço só na internet, eles ocupam vários espaços, alguns mais próximos do público dominante na internet de superfície, que são as redes sociais, as plataformas mais convencionais, até aquelas camadas mais subterrâneas, mais opacas, que estão principalmente nos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, como o Telegram, né? Então, na medida em que Jair Bolsonaro sair da presidência, eu acho que uma camada que vai se tornar bastante importante é aquela camada intermediária que liga os públicos extremistas, conspiratórios, da extrema-direita, à internet de superfície. Estou falando aqui de grandes canais, por exemplo, principalmente no YouTube, que hoje eu acredito que seja a plataforma-chave nesse sentido, sendo o principal deles possivelmente a Jovem Pan. Né, a Jovem Pan e outros canais ali que não são tão explícitos no seu conteúdo extremista, no seu conteúdo conspiratório, elas, não obstante, abrem uma espécie de canal de recrutamento, digamos assim, para pessoas, eleitores, usuários que estão ali num público de superfície, para implantar neles semente da dúvida, por exemplo, com relação à lisura da eleição. E algumas dessas pessoas podem, a partir dessa porta de entrada, digamos assim, ser tragadas, capturadas para esses públicos mais extremistas que estão ali no WhatsApp, que estão ali no Telegram, que estão em outras plataformas que têm uma conexão muito forte com o YouTube, né? Isso aí a gente até observa muito claramente nos nossos dados agregados, no caso do nosso projeto sobre o Telegram. E não é só no Brasil, em outros países também existe essa tendência ao YouTube ser um repositório de conteúdo extremista camuflado, né, e de ser porta de entrada para esses públicos conspiratórios e extremistas. Então, eu diria que, na medida em que Jair Bolsonaro sair da presidência, essa camada média, essa camada intermediária de recrutamento, ela vai se tornar bastante central para a manutenção e crescimento, talvez até, desses públicos de extrema-direita. E, além da Jovem Pan, eu citaria aí um outro ator, né, uma outra empresa, na verdade, que é o Brasil Paralelo, que faz um trabalho também muito persistente, menos visível, né, mas que vem desde 2018, pelo menos, de estar fazendo esse recrutamento para o campo antiestrutural, digamos assim, né, para esse campo da extrema-direita, sem utilizar essa linguagem extremista ou conspiratória explícita, né, é um conspiracionismo sutil, camuflado, até eu diria, que orienta ali a construção daqueles conteúdos, mas que claramente pode estar capturando e trazendo usuários comuns para estar entrando, como se diz, na toca de coelho, né, da extrema-direita na internet. Não, eu lembrei aqui, Luiz, sobre essa discussão como um todo, né? É importante retomar que o mundo do sistema estrutural, digamos assim, né? A forma como era tradicional, as redes sociais, a mídia, a academia, o próprio conhecimento científico, ele é baseado numa estrutura cheia de peritos, né? A professora ressalta isso. Peritos cumprem um papel fundamental de saber se a produção de conhecimento, de notícias, passa por um filtro, né, de qualidade, de veracidade, etc. De legitimidade, né? De legitimidade. Isso. E esse mundo antiestrutural, ele não passa por esses mesmos filtros, né? Que é isso que causa espanto e daí de onde vem uma espécie de temor nosso, né? Na verdade, eles querem refutar esses filtros e, no momento da pandemia, aquela discussão de que o médico da família, o médico próximo que devia recomendar o tratamento X ou Y para cada um e cada um toma a sua decisão. Você não pode esperar a validação de uma revista científica, de um remédio
que foi chancelado por uma comunidade dos peritos lá em cima. O quem decide é o meu médico mais próximo aqui, que é meu cunhado, tal. É exatamente isso que essa dinâmica produz, né? Uma vontade de confrontar esses peritos tradicionais, os políticos tradicionais, os partidos tradicionais, a imprensa tradicional, a ciência. Então, aquela pirâmide de evidências que existe no conhecimento científico, você tem a evidência mais próxima possível, que é uma evidência pobre, porque pouco sistemática, mas ela é a primeira a ser adotada. Bom, aí a gente perguntou sobre as técnicas da indústria tech, né? Como que funciona, opera esse marketing de influência no cérebro mesmo das pessoas, né? Existe uma vasta discussão dentro do livro sobre um caráter animal mesmo que nós temos, né? E como isso está associado com essas práticas no mundo da cibernética. E a gente estava especialmente pensando nos eventos que aconteceram após as eleições, com as pessoas fazendo umas manifestações as mais bizarras, marcha, o cara pendurado no para-choque de um caminhão, como que a pessoa, enfim, como que isso entra no cérebro da pessoa, em qual lugar? E aí nós vamos ouvi-la. As plataformas produziram um ambiente para gerar sujeitos influenciáveis com vistas a seu modelo de negócio baseado na venda de anúncios, ponto. Isso lá atrás. Na medida em que esse ambiente começa a rodar no mundo real, ou seja, ele começa a interagir com os usuários humanos e principalmente com esses influenciadores que segmentam rede, ela começa a gerar esses efeitos não pretendidos, né? Porque o que as plataformas fizeram? Elas entregaram de bandeja, entregaram de mão beijada para esses agentes políticos, esses agentes econômicos que querem desestabilizar a democracia, que querem desestabilizar a esfera pública, a imprensa, a academia, a ciência, né? Entregaram de bandeja para eles um ambiente de mídia que já entrega o usuário comum numa condição de influenciabilidade, né? Porque é para isso que a arquitetura é feita. É o que eu conto ali no capítulo 2. Então, embora as plataformas não tenham tido essa intenção original de estar, por exemplo, desestabilizando democracias pelo mundo, esse ambiente de influenciabilidade que elas entregaram de mão beijada para esses atores. E agora elas não sabem o que fazer, porque esse ambiente é o modelo de negócios dela, né? Para mudar esse ambiente, elas têm que se reformar, elas têm que se repensar, né? Elas têm que desenvolver outras formas de ganhar dinheiro, né? E é aí que essa perspectiva da regulação de mídia, né? Da reforma das novas mídias começa a se colocar, mas é uma questão muito difícil, né? Porque essa arquitetura problemática ela é inerente ao próprio modelo de negócio das plataformas. Sobre os efeitos cognitivos dessas arquiteturas algorítmicas, isso em mais detalhe, né? Mas o básico é o quê? O básico é o tempo de tela, né? As redes sociais, os buscadores, o YouTube, né? Os aplicativos de mensagem, o WhatsApp, etc., são todos construídos e feitos para que o usuário permaneça o maior tempo possível em frente à tela, né? É o famoso tempo de tela. Então, isso é um critério em todas as plataformas, né? Porque para que elas possam ganhar dinheiro, seja como for, clique de anúncio, vendendo dados dos usuários para rodar inteligência artificial, etc., elas precisam que o usuário esteja ali engajado, esteja enganchado com a máquina, né? Então, como que se faz isso? Né? Através de técnicas como economia comportamental e outras técnicas psicológicas mesmo, que produzem um ambiente onde o usuário ele sente que ele tem que estar voltando o tempo todo, né? Que é esse ambiente de crise permanente, onde tem sempre algo acontecendo e que induz o usuário a externalizar o seu fluxo de consciência, a externalizar o seu fluxo de pensamento para a máquina, né? Então, por isso que quando a gente acorda, a gente já sente aquela necessidade de pegar o celular, né? A gente está ali vivendo a vida durante o dia e se o celular não está perto, a gente já começa a ficar ansioso, né? Por quê? Porque a gente externalizou o nosso pensamento para aquela máquina. O nosso processo cognitivo, afetivo, ele já passa, em boa parte, pelo que acontece ali nas plataformas, né? Isso não é um efeito fortuito, né? Porque, de novo, essas arquiteturas são feitas para funcionarem assim. Elas são feitas para nos interpelarem numa camada cognitiva que alguns chamam de cérebro reptiliano, digamos assim, que é aquela camada mais básica, mais elemental de criação de hábito, né? Então, elas geram
propositalmente uma espécie de adicção, ou seja, de vício de baixa intensidade, né, de forma que a gente esteja sempre precisando voltar ali, né? E uma outra característica que eu colocaria também aí é que boa parte desses algoritmos são baseados em modelos de comportamento animal, não de comportamento humano. Bom, comportamento humano também, porque nós somos animais, mas, enfim, os algoritmos, a cibernética, em geral, ela trabalha com o humano enquanto animal, né? Ou seja, aquela camada do humano que nós temos em comum com a máquina, né? Então, boa parte dos algoritmos são, por exemplo, baseados em comportamento animal coletivo, né? Então, como cardumes funcionam, como bandos de pássaros funcionam, como enxames de insetos funcionam, e é em parte com base nesse tipo de conhecimento que os algoritmos agregam os usuários humanos, né? Ou seja, é um erro a gente achar que essa internet nos vê como indivíduos autônomos, né? Elas criam essa interface que parece que nós estamos atuando como indivíduos livres e autônomos, mas por trás da máquina ela está nos clusterizando como se nós fôssemos animais, como se nós fôssemos bandos, né? Então não é à toa que o comportamento online muitas vezes ele adquire essa característica que a gente chama do enxame, né? Ou do comportamento de multidão, porque os algoritmos são feitos para construir social, para construir identidade exatamente nesse nível. Então, não é à toa que o senso comum intui o uso de palavras como o gado, robozada, né? Isso não é coincidência, né? Porque a infraestrutura ela nos vê como multidões, né, com base nessa ideia de comportamento animal coletivo, que é também do Homo sapiens, claro, porque nós somos um animal social, mas nós somos outras coisas também, nós também somos indivíduos, né, mas essa infraestrutura técnica, ela tem um viés, né, mais na direção do social coletivo, do social, entre aspas, animal do Homo sapiens, enfim, de modo geral, tanto que isso funciona assim, independente do contexto cultural, né? A gente tem os mesmos problemas aparecendo no Brasil, na Índia, nas Filipinas, em países africanos, nos Estados Unidos, né? Porque essa interpelação cibernética, ela nos atinge na nossa camada mais elementar, né? Cognitiva mais elementar do Homo sapiens, por isso que ela funciona em todas as culturas dessa forma, independente do conteúdo cultural, das diferenças culturais. Pô, muito interessante e, inclusive, a fala dela me fez lembrar de um livro daquele sul-coreano, Byung-Chul Han, que dá aula na Alemanha. O nome do livro dele se chama No Enxame, que é essa atitude de você se comportar como se você fosse uma abelha. As abelhas começam a agitar, você começa a agitar também. E isso opera num nível animalesco, né? Animal assim mesmo, né? Sim, eu me lembrei de um jornalista do El País, há muito tempo atrás, não me recordo o nome dele agora, que ele me deu um exemplo que era impressionante como aquilo batia com a minha realidade pessoal, social, né? Aqueles tiozão, né, do boteco, né, lá em Lins, né, Luiz, que você gosta lá, eles podiam fazer piadas, né, podiam fazer uma série de, enfim, de afirmações que no mundo moderno começou a ser, de alguma forma, bloqueado, né? Começaram a ser proibidos, né? Pelos peritos da academia, pela juventude que coloca de forma muito mais moderna os valores daquilo que pode ser afirmado, daquilo que pode ser brincadeira, que não pode. E essas pessoas começaram a ser desautorizadas de fazer aquilo que sempre fizeram na vida. E a internet, ela volta a ter um espaço, né? Devolver um espaço que esses caras se sentiram ameaçados de ter, né? No primeiro momento na internet. Então, de alguma forma, eu via muito daqueles tiozões lá que se sentiam, de alguma forma, menosprezados, desautorizados. Bloqueados, né? Isso. Eles se libertando com o tempo, né? A ponto que, de novo, né, se eu voltar num desses espaços, provavelmente essas piadas já puderam retornar, né, ao espaço que elas conviviam. Bom, com toda a explicação da professora, muito boa por sinal, né? Eu fiquei espantado com a profundidade do livro. A gente pediu para ela uma historinha, como de sempre. Então vamos ouvir a historinha da professora Letícia Cesarino. Então, tem uma anedota pessoal que eu costumo contar desde o início da pesquisa, que foi como eu comecei a pesquisa, né? Ali ainda no caminho para a campanha de 2018, eu não moro na mesma cidade que minha família extensa, né? Mãe, irmãos, e num determinado, a gente tinha um grupo de WhatsApp, e num determinado momento, em 2018,
eu presumia que todo mundo estava no mesmo fluxo, né? Minha família, todo mundo sempre progressista, não necessariamente votava no PT, mas não tinha uma tradição de votar em candidatos de direita, né? E, de repente, minha mãe, do nada, começa a mandar conteúdo pró-Bolsonaro. Aí eu estranhei, falei assim, mãe, o que está acontecendo? Você vai votar nele? Aí ela me dá aquela resposta que, na época, foi surpreendente, né? Sim, vou votar nele, porque ele é um exemplo de disciplina, de trabalho, de espontaneidade, etc., né? E aí eu e meus irmãos ficamos absolutamente chocados, tipo, como assim? Né? Porque a imagem que a gente tinha do Jair Bolsonaro, como aquela pessoa truculenta, que queria que matasse 30 mil na ditadura, pessoa misógina, violenta, não condizia com a imagem da minha mãe, que era uma pessoa absolutamente pacifista, zen, tranquila, né? Então, como assim essas duas coisas se encontraram, né? Não fazia sentido para mim naquele momento, né? E aí eu fui puxando as pistas, digamos assim, que eram principalmente esses conteúdos que ela encaminhava, né? Ou seja, ela não tinha um pensamento próprio sobre Jair Bolsonaro, né? O que ela fazia era copiar e encaminhar conteúdos que ela recebia pronto das amigas, enfim, de outras pessoas que estavam ali mandando pelo zap dela. Então, foi puxando esses fios que começou a primeira parte da pesquisa, que foi ali nos grandes grupos públicos de WhatsApp em 2018, e aí eu comecei a entender essa ideia dos dois públicos, né? Ou seja, que essa internet, ela tem essa capacidade realmente de estar criando realidades paralelas, né? Porque a gente cognitivamente não tem acesso direto à realidade, né? Ninguém tem. Então, o Homo sapiens, ele depende completamente desses mediadores, sejam eles outras pessoas, mediadores sociais, sejam eles tecnologias de mídia, mediadores técnicos, para estar recebendo realidade, ou para a gente estar integrando realidade, né? Então, foi a partir dessa anedota pessoal, digamos assim, né, e uma ansiedade de ter que entender o porquê daquilo, que a pesquisa, na verdade, se iniciou, né? E a gente pode dizer que essa história tem um final feliz, porque em 2018 eu não deixei minha mãe votar nele, ela acabou não votando nele, meio a contragosto, mas não votou, e agora, em 2020, ela já está numa outra posição, né? Ela já vê que aquilo ali, no fim das contas, tinha sido uma espécie de armadilha, né? Ela não se reconhece mais nos termos da política, né, da direita hoje. Eu tenho certeza que muita gente se identificou com esse caso aí, né? Sim. Bom, eu mesmo, se eu pudesse voltar uns anos atrás, eu teria pego o celular da mão do meu pai e jogado bem longe da existência dele, assim, para bem longe. E daí, no final das contas, a mãe dela produziu uma inquietação intelectual, pessoal, depois intelectual, e aí acabou gerando esse livro para a gente, que esclarece muito dessa loucura que a gente está vivendo, né? Então, foi um pouco de sorte para todo mundo, professora, né? E aí, como o episódio já está dado, que toda essa situação ela é muito lazarenta e maldita, a gente não ia perguntar se isso é maldito, né? Nós tivemos que fazer uma adaptação na pergunta para pensar com vocês, com os ouvintes, com as pessoas que dão aula, que estudam, que estão convivendo em sala de aula, como que é possível mitigar essa maldição, como que a escola, como que a instituição escolar, os professores, as professoras podem tentar combater isso, né, japonês? Perfeito, eu desliguei aqui que os sinos de Santa Cecília aqui estavam batendo, aí eu acabei desligando o áudio aqui, mas vamos ouvir a professora. Eu acho que para enfrentar esses problemas existem várias frentes, né? Uma delas que eu tento atuar mais é a frente regulatória mesmo, né, de você estar pressionando as plataformas pela via da sociedade civil, pela via da imprensa, pela via do Estado, né, pressionar elas a estarem corrigindo alguns desses vieses problemáticos, desses vieses técnicos problemáticos, mas eu acho que tem uma outra via na ponta que também é bastante importante, que é a questão do letramento digital, né? Ou seja, não ensinar as pessoas a estarem usando a tecnologia, porque não precisa, né? Essas tecnologias são feitas para serem os mais amigáveis e simples o suficiente, né? Eu gosto de trazer o caso de um orangotango, não sei se você já viu isso, né? Um orangotango que é capaz de usar Instagram, né? Ou seja, é uma tecnologia tão simples e tão feita para ser controlada na nossa camada animal, que um primata não humano consegue utilizar com algum nível de intencionalidade e propósito. Então, o letramento digital, nesse caso, não diz respeito a utilizar a tecnologia,
né, diz respeito a saber como que a tecnologia funciona, né, como a tecnologia funciona, abrir essas caixas pretas, digamos assim, que as plataformas querem esconder da gente, porque para a influência funcionar, se o usuário comum ele sabe como a técnica de influência funciona, ele não vai reagir da mesma forma, né? Para a influência funcionar, ela tem que ser subliminar, ela tem que ser escondida, né? Então, parte importante do letramento digital precisa ser mostrar para o usuário comum, e eu acho que a sala de aula tem, de fato, um papel muito importante nisso, como as tecnologias, como os algoritmos funcionam, que efeitos eles geram na nossa cognição, que efeitos eles geram no nosso comportamento, né? Eu acho que a gente pode, sim, estar pensando em até curricularizar o que eu chamaria de um processo de desalienação técnica, né? Ou seja, para que o usuário comum ele tenha uma autonomia maior, ele tenha uma consciência maior de como as plataformas funcionam e que efeitos elas geram, né, sobre a sua vida, sobre a sua cognição, não só por questões de problemas políticos, sociais, que são bastante importantes, mas eu diria principalmente questões de saúde mental, né, que é uma frente de pesquisa que ainda precisa ser mais explorada, né? Para além da adicção, do vício da tecnologia em si, que seria apenas o problema mais evidente, com certeza a gente tem vários efeitos indiretos ali com questão de ansiedade, síndrome do impostor, enfim, depressão, né, mil e uma reverberações no plano da saúde mental que a gente mal começou a compreender ainda, né? Mas certamente tem a ver também com essa interpelação pela máquina, porque como eu comentei ali, né, são máquinas cognitivas, né, que agem cognitivamente, né, e em camadas muito fundamentais da nossa subjetividade, dos nossos afetos, da nossa cognição. Então, certamente elas são responsáveis, em parte, por estar gerando essa epidemia de problemas variados de saúde mental que a gente tem visto por aí também. Então, é do interesse do usuário comum abrir essas caixas pretas e saber como elas influenciam a nossa vida, não só no plano sociopolítico, mas também, e talvez principalmente, no plano da saúde mental individual e coletiva também do sujeito. Então, né, a professora Letícia deixa, né, o que seria um começo, pelo menos, né, um vislumbre de solução para isso que nós passamos atualmente no país. Eu achei muito essencial a fala dela. Educação, né, sobre como operam as plataformas sociais. Um esclarecimento público de como isso funciona, né? Seria o ponto de partida para a gente começar a saber o que está acontecendo, onde a gente está pisando, como que isso nos afeta e nos manipula, né? Tem uma abordagem, inclusive, no livro, Luiz, que ela fala sobre a gente tem a noção, a impressão de que nós somos autônomos, estamos nos informando com aquilo que nós queremos, né? Mas ela inverte um pouco isso no livro e fala que as notícias, né, os conteúdos estão nos procurando, né, como o ambiente para se propagar. Isso é muito legal, na verdade, né? E é disso que se trata, né? Muito legal de entender, não é muito legal de entender. Mas as mídias sociais todas, as notícias, todo o conteúdo que está presente ali no Google estão o tempo todo nos procurando, né, para propagar alguma mensagem, alguma propaganda, etc. E eu tenho uma música para esse episódio, Alessandro. Uma música? Sim, sabe que aquela história do sertanejo conservador, o Sérgio Reis fez aquele papelão golpista lá, não lembro em que ano, acho que foi em 2021. Mas o Sérgio Reis tem uma música que se chama Uma Chuva Fina no Meu Para-Brisa. Inclusive, acho que o Roberto Carlos gravou essa música também. E para esse episódio, a música é Um Patriota no Meu Para-Brisa. Muito bom, muito bom. Luiz, essa semana a gente teve também, né, o falecimento, né, da cantora Gal Costa, né? Sentimos muito. E do Rolando apreciadores, do Boldrin também, né? Do apreciadores da música, isso me fez lembrar. E os avisos finais? Os avisos são: nós temos uma campanha de financiamento coletivo para que esse projeto floresça. Entre lá no apoia.se/maldita politicagem e, se você gosta desse conteúdo, fale para as pessoas. Avise que nós temos episódios semanais tratando de conteúdos de ciências sociais, de sociedade, história, de cultura, enfim. Entrem lá, então, no Maldita Politicagem no Instagram e no M-Politicagem no Twitter. Nós fizemos uma promoção para sortear as xícaras
E aí foram muitos comentários, nós vamos fazer o sorteio semana que vem. Agradecer demais os comentários, né, Alessandro? Não, muito, mas eu recebi muitos pedidos, muitos ouvintes tentando manipular o processo Não, de isso sorteio. mesmo. O Xandão vai atrás dessas pessoas. O Xandão vai caçá-las, porque foi muita malandragem ali. Tá maluco? É isso. E agradecer mais uma vez a professora Letícia Cesarino, que, no meio do lançamento do livro, tá numa maratona de lançamentos, acho que ela esteve em São Paulo. No meio do feriado também, né? No meio do feriado, ela parou para responder a gente com toda a calma e a clareza que ela deixou pra gente nesse episódio. Então, agradecer demais, professora. E é isso, japonês. Um abração. Toma cuidado no Rio de Janeiro, tá? As pessoas não estão acostumadas com essa forma querenciana de viver a vida. Eu estou aqui em São Paulo. Encontrei ouvintes nossos também. Fica um abraço aqui para Luana Pavone, que a gente pôde se encontrar aí, trocar uma ideia nesses dias. Você também deve ter encontrado outros ouvintes. Sim, fica o nosso agradecimento para todos eles aí. É isso. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.